Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Universo Mais, que começa agora. E hoje a gente traz uma conscientização muito importante, Dezembro Vermelho, que é uma campanha para falar sobre o cuidado e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, que agora tem uma nova terminologia, IST, que são infecções sexualmente transmissíveis, AIDS e HIV. E os nossos convidados de hoje, a gente tem um infectologista, que é o André Peloso Nogueira, que vai falar um pouco pra gente da importância e os cuidados, um bate-papo com o artista Leandro Bueno, que conta como é ser soro positivo, o terapeuta e palestrante Del Cavalcante, que fala sobre aceitação e propósito de vida, e no quadro Apreendedorismo, o Rafael Gonçalves, que tem uma empresa de entretenimento infantil. Então não saia daí que o nosso programa está só começando. O mais importante é a gente levar a conscientização e a informação de forma correta para a população. E para isso a gente convidou o Dr. André, ele que é infectologista, vai explicar tudo para a gente, para desmistificar todo sobre esse assunto. Dr. André, qual que é a diferença então do vírus HIV e AIDS? Então, muito se discute e há muita dúvida em relação a qual a diferença entre ter HIV e ter AIDS. Ter HIV significa que a pessoa está infectada com o vírus do HIV, mas não necessariamente apresenta sinais e sintomas. Então, vamos lembrar que ao adquirir o vírus, que pode ser pela transmissão sexualmente transmissível, mas pode ser também pela via vertical, onde a mãe passa ao bebê durante o parto, né? Pode ser também por exposição a material biológico, ou menos comum hoje em dia, transfusões sanguíneas, né, por conta da testagem e toda a rastreabilidade que é feita em relação à doação de sangue. A pessoa tem, então, a partir desse momento, o vírus dentro do seu organismo, mas esse vírus ele está agindo internamente, mas ainda não há sinais e sintomas. Quando eu falo sinais e sintomas, o que isso significa? O vírus do HIV, quando você passa a ter ele dentro do seu organismo, ele vai atacar as nossas células de defesa. A gente chama dos linfócitos, em especial os linfócitos CD4. Eles são como os nossos soldados do nosso organismo. Então, com o decorrer do tempo, esse vírus ele vai entrando nessas células, se replicando, usa essas células para se multiplicar e mata essas células, reinfectando novas células. Chega num momento em que a pessoa passa a ter tão poucas células de defesa, em que ela começa a ter sinais e sintomas por infecções corriqueiras que habitualmente a gente não apresentaria sinais e sintomas, como micoses, infecções fúngicas, infecções bacterianas, diarreias, quadros neurológicos até, em que daí a gente passa a ter então o diagnóstico de AIDS. AIDS, o que significa? Vem da sigla em inglês, né, invertendo para o português, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, ter o HIV significa que eu sou infectado pelo vírus, mas não apresento sinais e sintomas. Ter AIDS significa que o vírus eu não descobri, ele já destruiu as minhas células de defesa e eu passo então a ter sinais e sintomas, e é nesse momento muitas vezes que nós, profissionais de saúde, diagnosticamos a infecção pelo vírus e os critérios de AIDS e iniciamos então o tratamento. Quais são então as doenças IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis? As ISTs, né, então antigamente até chamadas de DSTs, mas vamos nessa lógica mesmo que foi explicada do vírus. As infecções sexualmente transmissíveis, então é quando eu tenho contato com o vírus e posteriormente posso ter então sinais e sintomas. As ISTs, então, principal que a gente tem aí, considerando até o nosso impacto epidemiológico, né, a frequência na nossa população. Então tem o HIV, temos a hepatite B, a hepatite C, a hepatite A, né? Então as hepatites virais são infecções sexualmente transmissíveis. Temos a sífilis, que tem uma importância muito grande na triagem também, pelo impacto que ela pode ter, principalmente nas gestantes e nos neonatos, né? Nos bebês.
temos o HPV, né? O vírus do papilomavírus humano, temos o herpes vírus e temos aquelas bactérias e vírus que causam os chamados corrimentos, que podem ser tanto no homem as uretrites, como na mulher as cervicites e os corrimentos. Então, em exemplo, a gente tem a clamídia, a gonorreia, e basicamente isso. É possível uma pessoa ser soropositivo HIV e não transmitir o vírus? O nosso alvo, né, os profissionais de saúde, em especial o infectologista que trata a doença, ele tem por objetivo realmente fazer com que o vírus seja, a sua replicação, a sua atuação no corpo seja minimizada a um ponto de ser indetectável. O que significa isso? Significa que aquele paciente que adere ao tratamento, que faz o uso correto e o acompanhamento da sua doença, ele passa a ter o vírus sofrendo a atuação dos remédios de uma maneira que esse vírus ele fica aqui como dormente no seu organismo. Ser indetectável não significa que eu curei o HIV. Ele está indetectável porque o remédio que eu estou tomando faz com que o vírus não se replique, não se multiplique dentro do organismo e ele fica lá quietinho. E hoje, esse é o alvo do nosso tratamento. Um paciente que faz uso correto das medicações, ele vai ter como consequência ter a sua carga viral indetectável. Então, significa que o tratamento que ele está fazendo está surtindo efeito. E o que significa ser indetectável? Ser indetectável significa que eu não transmito o HIV para outras pessoas, que eu tenho sim, sou portador do vírus, mas o vírus está de uma forma controlada a ponto que eu não transmito o vírus para outras pessoas. Então, nesse contexto de controle de doença, é possível, por exemplo, que a gente chama de casais sorodiscordantes, um homem e uma mulher, onde um deles ou os dois são soropositivos, são HIV positivos, terem filhos sem HIV. Né? Então, é nesse contexto mesmo que os tratamentos do HIV, eles vêm para quebrar barreiras e saber que o paciente HIV positivo, ele sim vai tomar remédio para o resto da sua vida. Os remédios hoje, eles têm os mínimos ou nenhum efeito colateral e que vai garantir uma qualidade de vida para a pessoa seguir normalmente as suas atividades e as suas rotinas. Como que é feito esse tratamento para quem descobre o diagnóstico? A partir do momento da descoberta do HIV, então o paciente ele vai ser avaliado por um especialista, né, no caso o infectologista, onde vai ser feita a coleta da história, vai ver a exposição, de que maneira isso pode ter acontecido sem julgamento de valor nenhum, né? O nosso objetivo realmente é resgatar a qualidade de vida do paciente. Então vão ser feitos diversos exames para se quantificar, inclusive em que nível de carga viral o paciente está e muitas vezes, né, aquele que, na maioria das vezes, se não todas, o paciente que está infectado pelo HIV e que não sabia, ele vai ter uma carga viral alta no seu organismo. Então esse vírus está lá replicando em altas quantidades dentro do organismo. E a gente também vai buscar a dosagem dos soldados, das células CD4, para daí classificar em que ponto a pessoa está, né, do grau de infecção. E feito isso, vão ser feitos exames de rotina para verificar a saúde dos órgãos dos rins, do sangue, né, da medula, todos os exames necessários para que se inicie rapidamente o tratamento com o objetivo de diminuir a carga viral e aumentar a produção dessas células de defesa. Então é importante também saber que, uma vez detectado, a gente vai iniciar o tratamento individualizado para essa pessoa e ele vai, então, diminuir os seus vírus e ele, aos poucos, com a adesão da terapia, que a palavra-chave é tomar o remédio todo dia, as células de defesa voltam a aumentar e a pessoa, então, vai ter a sua vida normal, no sentido de que a sua imunidade
está reestabelecida e a sua carga viral está indetectável. Uma coisa que é importante a gente ressaltar são mitos e verdades sobre o vírus. As pessoas se preocupam muito em relação ao toque, espirro, utilizar dos mesmos talheres, picada de mosquito. Conta um pouco pra gente, doutor, quais são esses mitos e verdades. E é importante, o preconceito ele se combate com informação, né? Então assim, HIV e as ISTs, falando em especial HIV, não se transmite compartilhando utensílios domésticos como garfo, talher, prato, banheiro, o abraço, a saliva, o suor. Então isso é mito, tá? Então não há esse risco de transmissão, né? E o principal objetivo da gente estar falando aqui, reforçando a questão do Dezembro Vermelho, é que você tome conhecimento da sua saúde. Faça então as suas testagens, é muito importante fazer a busca, né? Principalmente aqueles que já têm a vida sexual, vão iniciar a vida sexual. A gente comenta muito, né? A menina vai ao ginecologista assim que menstrua, vou ter a primeira relação, meus pais me levam ao ginecologista. Nós homens também precisamos ter essa consciência de saber como está a nossa saúde. Então fazer a nossa testagem, fazer as sorologias chamadas, né? Fazer os testes de hepatite, de sífilis, de HIV, olhar a nossa carteira de vacina. Então hoje estamos no momento em que temos vacinas para a prevenção de muitas ISTs, entre elas as hepatites A e B, o HPV. Então que maravilha todos os nossos adolescentes até 13 anos serem vacinados com pelo menos 2 doses, né, 2 doses do HPV. Isso, além de diminuir infecção sexualmente transmissível, no futuro colheremos frutos da diminuição do câncer de colo de útero, que a sua maioria é causada pelo vírus do HPV. Então, é importante conhecermos nosso corpo, se surgiu alguma verruguinha, se estão com algum corrimento estranho, sujou a calcinha, sujou a cueca, o que pode estar acontecendo, vamos procurar o profissional de saúde, o ginecologista, o infectologista, o urologista. Eles são profissionais hoje capacitados, o seu médico de família, são todos os médicos em geral, os profissionais de saúde, né, com a multidisciplinaridade, estão capacitados hoje. E nós nos orgulhamos de, no Brasil, nós termos aí um grande programa de prevenção de IST e AIDS, que é referência mundial, gratuito pelo SUS. Então se informe na sua cidade onde é o posto de testagem, procure isso, vença o tabu. Não vou fazer porque eu tenho medo, porque eu já fiz um comportamento de risco. Vamos tomar posse da nossa saúde. Lembrando que um sexo seguro, ele não se restringe ao uso de camisinha, ele vai ser muito ampliado em relação a eu conhecer o meu status sorológico, conhecer qual é a melhor prevenção baseado no meu comportamento e nos meus hábitos, e esse aconselhamento e a proximidade com o profissional de saúde, para que a gente sempre conquiste aí a nossa saúde. E agora a gente vai bater um papo com Leandro Bueno, ele que é um cantor que tem uma voz lindíssima, assumidamente soropositivo, que faz uma campanha em seu Instagram para falar da importância da conscientização e do conhecimento melhor sobre esse vírus. Então vamos lá ver como é que foi esse bate-papo. Quando a gente fala sobre HIV e AIDS, é um assunto que traz muito medo, é muito delicado e traz muitos questionamentos. E a gente tem um convidado hoje, o Leandro Bueno, ele que vive com HIV, vai contar um pouco pra gente como que é a rotina, como que foi a descoberta, vai contar um pouco pra gente para desmistificar e trazer mais informação e conscientização pra gente. Olá, Leandro, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Olá, Glaucia, tudo bem? Todo mundo que está assistindo, prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar sobre esse assunto que é muito sério e desmistificar um pouco realmente essa nebulosidade que existe em volta do tema, que às vezes é só por muita falta de informação mesmo. Exato. Leandro está falando lá de Portugal, gente. Temos alguém assim bem longe, mas muito pertinho aqui para trazer muitas informações importantes para a gente. Leandro, você com 30 anos, com quantos anos você descobriu que você era soropositivo, que você tinha o vírus HIV? Faz exatamente 5 anos que eu descobri que eu vivia com HIV. E no momento que eu recebi essa notícia, foi um momento
pode ser muito chocante isso para muita gente ouvir, mas foi um momento muito consciente, um momento muito tranquilo, porque eu já tinha tido a experiência de conviver com pessoas que tinham passado por isso, grandes amigos meus já tinham passado por essa situação, e eu me senti naquele lugar de tentar levar informação, de tentar confortar essas pessoas que estavam comigo. E naquele momento, tudo aquilo que eu falei para eles, tudo aquilo que eu tentei levar como palavra de conforto, automaticamente serviu para mim também. Eu sabia que não era o fim da minha vida, que não era algo que iria me rotular a partir dali. Eu precisava, sim, começar meu tratamento, mas que não seria alguma coisa que iria ditar como a minha vida seria dali para frente. Então, foi um momento de muita reflexão, foi um momento de olhar para dentro mesmo, né, de autorreflexão, mas eu tinha o pé no chão por conta da informação que eu tinha sobre o assunto. No caso, você já convivia com pessoas que tinham tido contato, então você já tinha esse tipo de informação. É claro que ninguém quer receber essa notícia, receber o diagnóstico, mas você estava bem consciente por conta já de ter isso. E como é que foi para você em relação à família? Como é que foi você contar? Como é que foi o baque da notícia quando você recebeu? Como é que foi a descoberta? Através de que exame? Bom, assim que eu recebi o diagnóstico, né, de HIV positivo, eu já fiz todos os exames, mesmo pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde. O sistema fornece toda a assistência psicológica, assistência física que a gente precisa naquele momento. E a partir dali eu estava com um amigo meu, eu sempre lidei com isso muito abertamente com os meus amigos, com a minha família. A única pessoa que eu tive um pouquinho mais de tempo para contar foi minha mãe, porque eu sabia que ela já tinha vivido numa época completamente diferente, em que ela via pessoas morrendo por conta do HIV, né? Ela tinha uma perspectiva diferente sobre o assunto. Então eu esperei até chegar ao meu diagnóstico de indetectável, né? Que eu fiz todos os meus exames, comecei a minha medicação. Depois de 3 meses eu já tive o meu diagnóstico de indetectável, que indetectável é igual a intransmissível, né? Quando a gente toma o medicamento corretamente e o vírus ele se torna praticamente indetectável no seu sangue, né? Ele fica 0,0000 tanto por cento no seu sangue. Então é praticamente como se você não estivesse vivendo com aquele vírus no seu corpo. Então eu esperei chegar nessa parte, né? Esperei chegar nesse diagnóstico para contar para minha mãe, também para ela ter um pouco mais de tranquilidade para receber a informação. Mas meus amigos, as pessoas ao meu redor sempre souberam desde o começo que eu estava fazendo o meu tratamento, que eu tinha iniciado, e sempre foi dessa forma. Até para ter mais clareza, para as pessoas entenderem esse termo indetectável, tem uma diferença, né, entre o HIV e a AIDS. Então, quando que ele se torna detectável? É quando ele já se transforma na AIDS, é isso? Explica um pouquinho mais pra gente. O HIV, ele é o vírus, né? Eu contraí o vírus HIV. A AIDS é o estado quando a doença realmente toma conta do seu corpo. Você tem um estado terminal e você fica com AIDS. O HIV ele não tem nada a ver com a AIDS. Então, eu vivo com HIV e tratando o HIV, ele não deixa o vírus se transformar na AIDS. Então, então, eu controlei minha carga viral, comecei com minha medicação e continuo vivendo com HIV, mas ela não se transformou na AIDS, que é o estado que a pessoa fica doente por conta disso, entendeu? E no caso, a pessoa que não faz o tratamento, você conheceu alguém? Eu lembro que eu vi alguma coisa no teu vídeo, que você até me enviou, falando que teve caso de um amigo teu que não fez o tratamento. Porque você acha que isso acaba gerando muito sentimento de culpa e acaba não querendo se cuidar e fazer o tratamento? As pessoas, elas têm uma visão tão nebulosa desse assunto que muitas vezes elas acabam reprimindo esses sentimentos, e a ignorância, né, a falta de informação, ela acaba sendo muito mais letal que o próprio vírus. O meu amigo, na época, quando eu falei para você que já tinha tido essas informações antes, ele sentiu que ele não tinha mais por que viver depois daquele diagnóstico, ele não tinha mais motivos para se medicar, motivos para viver após essa notícia. E por pura falta de informação, né? Ele não sabia que os medicamentos não eram tão avançados como nos dias de hoje. Então, todas essas informações que não só eu, como outros amigos também fomos atrás para levar para ele essas informações, acabaram sendo
sendo importantes para mim anos depois, né? Então, ele não se sentia mais com vontade de viver, ele não se sentia mais apto a ir atrás da medicação. Então, quando ele entendeu que aquilo não ia limitar a vida dele, que aquilo não era um ponto final na vida dele, ele começou a entender que existia sim um medicamento, existia motivo para ele continuar. Então, foi essa virada de chave, assim, sabe? Ele achava que não tinha mais jeito e, pelo contrário, hoje em dia existe muito jeito para HIV. As pessoas conseguem ter uma vida completamente normal. Então, quando eu recebi essa notícia, para mim, meio que passou um filminho na minha cabeça, assim. Eu falei, será que toda aquela informação que eu precisei passar para um amigo meu, alguém vai ter que sentar aqui na minha frente e passar para mim também? E, graças a Deus, não foi dessa forma. E pegando também o que você falou em relação à sua mãe, a preocupação, que há muitos anos atrás a gente não só não tinha a tecnologia que se tem hoje, também não tinha as informações. Os medicamentos que você toma diariamente e vai ser para toda a vida? Os medicamentos são diários, inclusive todos os dias existem novas tecnologias e novas pesquisas, né, que estão trazendo mais oportunidades para as pessoas que vivem com HIV. Hoje em dia tem pessoas que tomam um medicamento só. O esquema que eu faço são 2 medicamentos por dia. Eu tomo ele todos os dias, mas já estão fazendo testes de medicamentos que são injetáveis de uma vez a cada, acredito que 1 ou 2 meses. Então, assim, a tecnologia, ela não para, né, com questão aos medicamentos para pessoas que vivem com HIV. O esquema que eu faço desde o primeiro dia que eu comecei até hoje nunca me deu nenhuma reação, né? Eu nunca tive um efeito colateral. E existem diversos esquemas para as pessoas que, por um acaso, possam ter algum efeito, alguma coisa ruim do medicamento. Você pode testar vários outros tipos. Isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus. E é muito importante a gente desmistificar isso, né? As pessoas têm muito medo de falar, é muito como você falou, nebuloso. Então tem o mito do... a pessoa fica magra demais. Eu tô vendo, você tá lindíssimo aí. Obrigado. Leandro, fala então pra gente, como você falou que é indetectável, é possível você ter um relacionamento com uma pessoa que não tenha o vírus? Exatamente. O meu marido, por exemplo, ele é uma pessoa que não vive com HIV. A gente costuma falar que é um relacionamento soro diferente, quando eu vivo com HIV e a outra pessoa não vive. Então, quando a gente faz o tratamento certinho e chega nesse estado de indetectável é igual a intransmissível, é igual a I. É impossível eu passar qualquer tipo de infecção para ele, porque o vírus está tão baixo na minha corrente sanguínea, como eu falei, é 0,00000 lá tanto, que é impossível, mesmo por uma relação sexual ou por uma infecção sanguínea, é como realmente o vírus fosse impossibilitado de ser transmitido. Então, quando a gente chega nesse lugar, é onde a gente tem que dar mais luz, mais foco para as pessoas desmistificarem isso esse preconceito das pessoas que vivem com HIV de não quererem compartilhar alguns objetos ou achar que uma relação sexual pode ser transmitida. Não pode. Não pode. E indetectável é igual a intransmissível. Você já sentiu na pele algum preconceito quando descoberto que você convive com HIV? Olha, não. Eu recebo muitas mensagens todos os dias no meu Instagram de pessoas que nunca comentaram disso com ninguém, muitas vezes nem com a própria família, nem com os próprios amigos, e morrem de medo de sofrer algum tipo de preconceito, principalmente dentro de um relacionamento, né? Acho que as pessoas têm muito esse receio de falar, achar que vai ficar sozinha pro resto da vida, que não vai ter um relacionamento, por ignorância. A gente, eu sempre estimulo das pessoas que vivem com HIV contar para as pessoas, porque essa mudança de cabeça tem que partir principalmente de nós que vivemos com HIV. Porque se nós não tivermos essa liberdade, essa ponta firme de explicar o que é cientificamente comprovado, tipo, o que eu estou falando aqui para você agora não é o que eu acho, é cientificamente comprovado, entendeu? Há anos. Então, se a gente não realmente trouxer informação, se a gente não, como eu estou fazendo aqui agora, conversando com você abertamente, falando de dados científicos, a gente realmente vai continuar deixando essa nuvem em volta do assunto e cada vez mais as pessoas vão continuar não sabendo sobre isso, né? Então, eu graças a Deus, nunca tive nenhum tipo de preconceito, mas eu leio todos os dias, infelizmente, fatos de pessoas que foram expulsas de casa, ou que tiveram seus relacionamentos terminados por conta disso, ou que
tem muito medo disso acontecer e por isso não conseguem colocar isso para fora. E infelizmente quando a pessoa não coloca isso para fora, né, não conversa, não debate, a cabeça vai dando tilt, né? Então eu costumo falar que a ignorância mata muito mais do que o vírus, porque essa falta de conversa, essa falta de informação acaba destruindo o psicológico da pessoa. Sim. As pessoas acabam se escondendo, né, por medo de julgamento, medo de se sentir culpado e acabam não fazendo como seu papel. Você usa as redes sociais e se torna aí um grande representante, um porta-voz. Eu imagino a quantidade de pessoas que chegam até você para tirar dúvidas, para, de certa forma, pedir força, incentivo, seja para contar para a família, tratamentos e tudo mais. Como que foi para você quando você assumiu abertamente, como você disse num vídeo, que foi através de uma live e que depois choveu aí mensagens para você? Como eu comentei anteriormente, eu sempre conversei com as pessoas ao meu redor, com o meu ciclo social, com a minha família sobre isso abertamente, mas eu não sou daquelas pessoas que conta tudo no Instagram, que conta tudo na internet, que expõe toda a vida. De alguma forma, eu sou artista, então eu sou uma pessoa pública, eu falo das minhas vivências, mas eu ainda não tinha sentido essa necessidade de falar sobre isso na internet. E numa live com um amigo meu, por ser um amigo, eu estava conversando e citei isso assim abertamente na live com muita tranquilidade. E tinha um jornalista assistindo a live. E logo depois, quando a gente encerrou, eu recebi um e-mail falando que ele tinha achado muito legal o meu posicionamento, que ele queria fazer uma matéria sobre isso. E na hora que eu recebi o e-mail, que eu li, eu falei, bom, isso pode ajudar muita gente que está nesse lugar agora, que não tem essa realidade que eu tenho hoje. Logicamente, eu sou muito privilegiado de diversas formas, então é um recorte social também muito grande e que eu senti que eu poderia ajudar as pessoas, mas eu nunca imaginei que seria dessa magnitude, assim, como as coisas iriam acontecer dali para frente. E era uma matéria que foi repostada em todos os portais que você pode imaginar, assim, deu uma projeção muito grande. E na hora eu fiquei pensando, falei, mas gente, assim, eu pensei, deve ter muitas pessoas que vivem com HIV. E aí eu fui perceber que as pessoas, elas viviam, mas elas não falavam isso publicamente. Inclusive, quando isso aconteceu, muitos amigos, meus pessoas próximas, amigos de trabalho, colegas de longa data, vieram falar para mim, olha, eu também vivo com HIV, obrigado por falar isso, eu me senti muito representado, eu me senti muito bem, eu me senti muito... me senti com muito propósito, assim, né? com esperança, sabe? E eu não fazia ideia de que isso poderia acontecer e acontece todos os dias até hoje e realmente foi uma surpresa muito boa, assim, para mim. Que bacana, e é isso, né? Você acaba sendo o representante aí para muita gente. E para quem não sabe, gente, agora vamos falar da parte artística do Leandro. O Leandro, cantor com uma voz lindíssima que a gente vai mostrar aí para vocês, ele já cantou no The Voice, foi em 2014, foi isso, Leandro? Foi em 2014, já fazem 10 anos, você acredita? Nem parece que passou tanto tempo assim. Mas você começou pitiquinho, né? Você começou pequenininho lá no Raul Gil? Eu comecei no Raul Gil, com 10 anos eu já cantava no programa Raul Gil. Depois, em 2014, fui semifinalista do The Voice. E isso me deu uma projeção nacional, assim, sabe? Foi muito legal. E depois, ser associado a isso também foi uma grande fonte de inspiração para as pessoas, porque elas me assistiram na televisão e aí depois elas, de alguma forma, ficaram sabendo que a gente tinha alguma singularidade em comum, como a questão do HIV. Então, isso me conectou com um outro público que até então eu não tinha me conectado, né? Logo em seguida, inclusive em 2022, eu lancei um álbum chamado Mundo Positivo, que eu conto as minhas vivências com HIV, né? Eu abordo a questão do estigma. Então, isso artisticamente, para mim, foi uma conexão instantânea, assim, que foi muito maravilhosa de ver como as pessoas também conseguem se conectar com a música e a gente consegue levar com a música uma mensagem que muitas vezes a gente não consegue no dia a dia, no papo, né? É porque a música comunica, né? Então você utilizou ali do seu talento também para comunicar e levar essa mensagem para outras pessoas que também passam por isso. Exatamente, eu fiquei muito, muito feliz com essa conexão, assim, que foi uma conexão imediata. Eu me senti na obrigação de falar isso para as pessoas, né? Eu sempre escrevi sobre as minhas vivências, sobre as minhas conquistas, sobre as minhas derrotas, e não seria diferente com a questão do HIV. Você mesmo que compõe? É um trabalho completamente autoral, eu mesmo que componho.
Que legal, Leandro. Gostaria demais de agradecer a sua participação aqui no programa, por ter contado sobre a sua história, que é um assunto, como você mesmo disse, muito delicado, e você é super articulado, você é super comunicativa, lindo, muito sucesso para você, muito obrigada por participar. Eu que agradeço ao programa, obrigado vocês terem me convidado para essa pauta tão importante. Eu espero muito que as pessoas falem sobre HIV, não só no mês de dezembro, mas que bom que existe um mês para que a gente se conscientize e que a gente consiga levar mais informação para as pessoas. Muito obrigado pelo papo e precisando só me chamar. Obrigada, Leandro. Beijo. Muito bom esse bate-papo para levar cada vez mais a informação e conscientização para as pessoas. E agora a gente vai no quadro da InovaMac. Tecnologia e inovação. E não saiam daí, porque no próximo bloco vocês vão conferir tudo sobre a trajetória do Rafael Gonçalves, ele que tem uma empresa de entretenimento. Fique ligado! Estamos de volta e agora começa o bloco Apreendedorismo. Eu adoro esse quadro porque a gente vai falar sobre desafio pessoal e profissional. E nesse momento eu estou aqui ao lado do Rafael, ele que é empreendedor, empresário, dono da empresa de entretenimento infantil. Como que surgiu a ideia, Rafael? A ideia surgiu trabalhando com entretenimento, né? Trabalhando em buffet. Senti a necessidade de montar uma empresa para poder atender mais públicos, né? Não ficar fixo só num buffet. E aí deu certo. Para quem não conhece o seu trabalho, o que tem na sua empresa? Então, além de monitores, tem as fantasias, o que mais que vocês disponibilizam? Nós somos uma empresa de animação e recreação infantil, né? Então a gente faz tanto aniversários, festas temáticas, desde carnaval, Halloween, Dia das Crianças, Páscoa, tudo que for temático, né? A gente tem pacotes para isso e também aniversários, né? No dia a dia a gente celebra aí o aniversários das crianças. E como é que foi para você? Isso foi acontecendo na medida que você foi se descobrindo aí nesse mundo do entretenimento, ou você já tinha o sonho de ter o próprio negócio e trabalhar com isso? Eu sempre gostei de teatro, né? Então eu comecei com teatro, comecei nessa questão da fantasia em si, né? E aí tinha um buffet na cidade, né? Tem um buffet na cidade que tem um palco bem no meio, foi onde eu quis trabalhar com isso justamente por conta do palco, né? E lá nesse buffet a gente começou a fazer algumas apresentações, mais sketches pequenas de teatro. E aí a gente, na verdade a proprietária, ela sentiu que foi um negócio legal e aí continuou. Então, essa questão da animação, né, que antigamente não tinha, os buffets na cidade era só ligar e desligar o botão, né? E essa com a questão de animação, entretenimento, essas coisas tendo no buffet, foi um negócio legal e depois foi seguindo onda. E você já tinha, então, essa visão artística já, né, de atuar, de gostar de palco, de pensar de que forma que você poderia levar esse entretenimento, diversão e magia para as crianças. E você morou em São Paulo, você teve também trabalhos lá e experiências lá que trouxe para a cidade? Sim, então eu fiquei 5 anos num buffet aqui, depois 6 anos em outro, mudou o proprietário, né, aí eu quis sair, fui para São Paulo, trabalhar lá.
Lá a gente fez bastante festa legais, bastante festa bacana. Fiz festa para artista também, a turma das Chiquititas. Então essa parte do teatro que eu queria conhecer, essa turma, acabamos conhecendo lá, né? E só que eu me sentia muito sozinho. Aí eu falei, vamos voltar e montar alguma coisa para a cidade, né? Na época também tinha muita gente que não estava mais fazendo festa em buffet. Estava meio que crise no país todo e eles estavam muito fazendo festa em casa. E quando descobriram que eu saí de buffet, né? Rafael, você não pode vir aqui na minha casa animar? Mandando mensagem, né? Sem saber que eu estava para lá. E aí eu falei assim, nossa, se todo mundo que me chamou esse mês fizesse uma festa comigo, eu não compensa eu estar aqui. E aí, por eu estar sozinho, né? Meu pai falou assim, vamos voltar e montar alguma coisa. Foi que aconteceu. Maravilhoso, porque aí você veio, então ficou próximo da família e trabalhou aqui também. E a ideia dos personagens? Você lembra qual foi o primeiro personagem que vocês colocaram dentro da empresa? Sim. A gente comprou, na verdade, 10 de início já. Uau. Patrulha Canina, que se desfez, porque é um personagem que sai muito. Até hoje, foi um personagem que eu falei assim, nossa, se eu soubesse, teria comprado desde o início. Patrulha Canina. Porque foi fabricado onde? A Não, a gente sempre compra de fora. Legal. Vocês fizeram algum curso para maquiagem? Como é que foi feito todo esse processo? Até também para as pessoas entenderem, né? Que além da fantasia, tem uma maquiagem que é extremamente, assim, bem feita. A gente procura trazer profissionais, né? A turma que trabalha com a gente. Então, tá em técnico ator, né? Então, eles têm já essa bagagem de curso junto com eles. A questão da maquiagem. E, assim, como eu disse, todo ano a gente vai para curso. Então, o ano passado a gente fez 3 cursos então, tipo, tá sempre se especializando, né? Então, esses cursos que a gente faz, que é o ENAI, a Liga dos Profissionais, tudo em São Paulo. Então, a gente vai para lá, no ano passado a gente mandou uma van para cá, foi toda a turma, ficou fazendo o curso lá. Tem cursos que demoram 3 dias, então, tipo, desde brincadeiras, para poder inovar, já é legal. Tem um aniversário diferente todo ano, né? Então tem que ter brincadeiras novas. Então a gente vai justamente para isso. É onde a gente encontra a galera do Brasil todo e vai trocar figurinhas e trazer coisas novas. Então maquiagem, essas coisas, a gente vai se profissionalizando também. E falando um pouco, quando você montou o seu próprio negócio, você teve apoio? Foi muito difícil? Quais foram seus medos e suas preocupações mesmo? Não somente falando da desafio profissional, mas o desafio pessoal. Eu falo que assim, o desafio está sendo até agora. Porque assim, hoje aqui em Araraquara a gente tem algumas empresas que trabalham nesse ramo. Com relação a personagens, acho que só tem mais 1 ou 2 que tem personagens também. Então, tipo assim, a gente não teve nenhuma referência, né? De empresa, de o que fazer, até de quanto cobrar, entendeu? Porque assim, a gente sabe que a realidade de Araraquara é uma, a realidade da capital, essas coisas é totalmente diferente, entendeu? Então, tipo assim, eu falo que o desafio a gente tá tendo sempre. Então, eu falo até hoje, a gente está aprendendo ainda, está se profissionalizando, indo. Eu acho que a gente está sendo, hoje, graças a Deus, eu acho que a gente é uma referência até para a turma que está começando, né? E a contratação das pessoas que trabalham com você? Vocês fazem treinamento? Quanto tempo para poder entrar? Passa por algum crivo? Sim, graças a Deus, assim, eu tenho uma turma muito legal. Até um beijão aí para nossa equipe. Que é uma turma que está comigo desde a época do primeiro buffet. Eu tenho um monitor meu que hoje puxa a festa. Ele está desde a época do primeiro buffet. Então, está mais de 15 anos. Hoje a gente tem 7 anos de ha-ha, mas há 15 anos tem gente que trabalha comigo já, entendeu? Quantas pessoas trabalham com você hoje? Hoje a gente está com 30 freelances, né? E entrou mais 30 agora e eles estão em processo de seleção. Então, tipo assim, o que a gente faz? A gente não gosta de mandar para festa sem treinamento, sem saber pelo menos o mínimo do que fazer, né? Então, semana passada a gente fez uma entrevista com uma galera, selecionou uma turma e agora eles começam um treinamento, né, para entrar no nosso grupo principal. Então hoje tem 2 grupos, um de 30 pessoas, outro de 30 pessoas. Essa turma nova está passando por seleção, fez algumas festas, foi legal, já ganha o uniforme e já vai para outro grupo, para poder entregar um trabalho, né, para quem a gente atende e para os eventos que a gente faz, um trabalho bem legal, né? Uma turma bacana, porque querendo ou não, lidar com crianças, né? Não pode ser qualquer um, né? E às vezes a gente vai estar na casa do cliente, né? Então não pode pegar, vem aqui um da rua, vem aqui trabalhar comigo. E você literalmente bota a mão na massa. Você está presente também em alguns eventos, né? Sim, ultimamente eu tenho dado uma sossegada, porque graças a Deus tem aumentado muito os eventos, eu não estou em todos. Mas até porque, tipo,
esse mês agora, vai ter quase 70 eventos. Uau. Até o dia 23. Então, não consigo estar em todos. Mas assim, mão na massa o tempo todo. Acorda 9 horas da manhã e vai terminar 11h30 da noite. E hoje, Rafael, qual é o seu grande sonho? O nosso sonho hoje é crescer mais a empresa. O ano que vem a nossa meta é dobrar e conseguir atender a turma que hoje a gente não está conseguindo atender. Né? Graças a Deus está tendo bastante pedidos, mas muitos a gente tem que falar não por não dar conta de atender. Então o nosso sonho ano que vem é tentar dobrar e atender mais gente, levar mais sorrisos aí para essa turma que está nos procurando. E por falar em sonhos, você que foi para a Disney fazer um treinamento para trazer essa inovação, trazer esse conceito para cá, para o interior, para a cidade, como é que foi essa tua experiência? Sim, nós fomos a passeio, né, aproveitar a passear lá, e também tivemos um curso, né, de um cast member, de uma pessoa que trabalha lá na Disney. Ele deu um treinamento para nós, explicando todos os procedimentos dele, desde a questão de apontar o dedo, que você não pode chegar já apontando um dedo só, são 2 dedos, assim, desde detalhes do dedo, a detalhes de quando você vai sair do túnel, né, que é o túnel que os bastidores é tudo lá embaixo da Disney. Então, desde a hora que você vai sair de lá, tem que se olhar no espelho, sair bonito, voltar bonito. E então, assim, é uma experiência legal que a gente teve com eles e que a gente tenta trazer para nossa empresa também. É um atendimento impecável deles lá, sem sombra de dúvidas. Sim. Que maravilha! E qual é a dica que você dá para as pessoas que querem empreender, mas se deparam com essas dificuldades e sabem que, na verdade, o caminho não é fácil. Sim. Mas quem é o Rafael hoje, depois de ser empreendedor? Quem que era, lembrando você há 20 anos, 15 anos atrás, quando tinha vontade de ter alguma coisa, de ter uma profissão? Há 20 anos atrás, era só um pequeno sonhador, né? Hoje eu vejo que, tipo assim, primeira coisa, fazer o que gosta, né? Ainda mais assim, nesse ramo de eventos. Você trabalhando com essa turma, trabalhando com eventos, lidando com os sonhos das pessoas, você tem que pensar que muitas das vezes você vai estar abdicando um pouco da sua vida para poder atender a outra. Então, finais de semana, esquece. Às vezes você vai perder festa de família. Já perdi casamento de minha irmã, justamente por uma chegada de Papai Noel ano passado. Eu não pude estar no casamento da minha irmã. Então, assim, você perder um pouco, abdicar um pouco da sua vida para poder atender os outros. Então, assim, tem que gostar, tem que saber que vai trabalhar bastante, né? Ainda mais essa turma de eventos mesmo que eu falo, né? E assim, contratar uma turma, chamar uma turma boa para estar com você e que vai sonhar junto com você, porque só você sonhar não adianta, tem que ter uma turma aí junto querendo... Persistência, Sim. né? E trabalha em equipe, sem dúvida. Sim. Ninguém faz nada sozinho, né? Com certeza você encontrou ao longo dessa trajetória tua aí pessoas também que estenderam a mão. Nem sempre a gente tem, Sim. mas a gente tem que acreditar no nosso potencial. E parabéns. Obrigado. Parabéns, muito sucesso, cada vez mais sucesso. E obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço o convite. E agora a gente pode ficar à vontade aqui com a nossa mesa. Vamos comer um pouquinho que a panificadora Vale do Sol ofereceu pra gente. Temos esse bolo salgado, gente, que tá uma delícia. Fatias húngaras. Tem também esse docinho de brigadeiro. Eu amo brigadeirão, tem esse brigadeirão. Agora a gente pode ficar à vontade, tá, Rafa? A gente já tá no momento delicioso que a gente pode degustar. De bolo, entenda, é isso aí. Daqui a pouco a gente tá de volta e vamos pro quadro da Vila Copos. Os primeiros balões da história têm origem com os povos astecas e eram feitos com vísceras de vários animais. Já os primeiros balões de borracha foram feitos em 1824 por Michael Faraday, em um experimento com hidrogênio. Hoje em dia, esses balões vão muito além das tradicionais bexigas de quando a gente era pequena. Eles viraram balões, viraram bubbles e deixam as nossas festas cada vez mais lindas, como artigos de luxo. Estamos aqui na Vila Copos e vamos te mostrar diversas variedades, tanto de balões como de acessórios, para você enfeitar a sua festa com essas belezuras. Aqui você encontra também acessórios para enfeitar a sua festa com os balões, inclusive as bombas para enchê-los. É só colocar a sua criatividade para jogo. Os balões são sim protagonistas da decoração de qualquer festa, seja ela mais simples ou mais luxuosa. Vila Copos, sua vida é uma festa.
A vida é uma festa e não saia daí porque no próximo bloco a gente vai bater um papo com Del Cavalcante, ele que é palestrante e vai falar do poder de aceitação e propósito de vida. Fique ligado! Estamos de volta e agora a gente vai bater um papo com ele, Del Cavalcante, ele que é palestrante, vai contar um pouco da importância e a necessidade da gente ter que lidar nessas adversidades com a aceitação, propósito de vida. Vamos ver como é que foi esse bate-papo. Algumas situações são bem difíceis da gente aceitar, mas que não resta outra opção. Então quem vai conversar com a gente hoje é o Del Cavalcante, ele que é palestrante e terapeuta, que vai ensinar e mostrar pra gente de que forma que a gente pode levar com leveza a situação que nos acontece. Seja muito bem-vindo, Del, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Ô, Glaucia, a satisfação é toda minha de saber que o universo, né, o Universo Mais teve esse interesse de nos conectar e trazer um pouco do que a gente foi aprendendo durante a vida e compartilhar com todos que estão aí acompanhando essa programação maravilhosa, esse programa que é muito assistido. Gratidão mesmo, satisfação. Muito obrigada. Del, a gente sabe como é difícil, né, quando a gente passa por alguns desafios, algumas situações que nos acontecem e que muitas vezes a gente não sabe muito bem como a gente se direcionar e como lidar. Como lidar numa situação tão difícil e dolorosa? Como que você trabalha com aceitação com seus clientes, pacientes? Olha, Glaucia, é um tema muito buscado, né? E é a questão da aceitação não só dos fatos, mas sim a aceitação do próprio ser. Se aceitar como ele é, porque às vezes o ser entra num sofrimento desnecessário por ele não se conhecer. O primeiro fato, para ele lidar com as situações, seja ela qual for, por mais difícil que seja, o ser, para ele ter equilíbrio perante essas movimentações de todos os acontecimentos ao redor dele, ele precisa saber quem ele é. Então, quando o ser busca saber quem eu sou, aquele estudo do eu sou, quem eu sou, não o que os outros pensam que eu sou, o que os outros querem que eu seja, mas sim quem eu sou de fato. E aí o ser mergulhar nesse profundo estudo do saber quem eu sou, ele vai saber lidar com todas as situações. E quando eu vou de frente a uma situação de um paciente ou um cliente que procura esse amparo, essa mentoria, seja ela emocional ou espiritual, nós trazemos ele para esse estudo ou ela para esse estudo, dele descobrir de fato quem ele é. E acessando isso, vai ficar muito mais leve tudo que está ao redor dele. Muitos vêm buscar o autoconhecimento porque perdeu alguém que amava muito, alguém desencarnou, ou foi um desenlace amoroso, ou foi a perca de um filho, enfim. Profissional também, né? Isso, profissional, isso, Glaucia, foi muito bem colocado. Muitas pessoas perdem aquele trabalho que ela está ali acostumada há 10, 15, 20 anos, e tem acontecido muito isso. E a pessoa fica sem saber para onde ir, ela não sabe mais o que fazer da vida, porque a vida dela tinha sido voltada para aquilo. Ela só sabia, o mundo dela passou a ser ao redor daquilo. E quando o ser volta para a situação dele ali, ele fala assim, eu nem sei mais o que fazer, porque ele se desconectou tanto do ser dele, da verdadeira essência. Aí, Glaucia, muitas pessoas vão dizer assim, eu estou cansado, eu estou cansada. Será mesmo? Está cansada de fazer muitas coisas? Na verdade, não é porque você está fazendo coisas demais, é porque você está fazendo o de menos que faz você se sentir vivo, que faz você se sentir viva. A aceitação, ela tem que passar por esse processo do eu sou. É interiorização, na verdade, né? É interiorização da situação. Então, às vezes, aquele problema ou aquela questão que aconteceu na vida daquele ser é só uma oportunidade dele ou dela mergulhar no autoconhecimento. Da gente acessar o que está dentro da gente. Justamente, alinhar a
a nossa vida, a nossa existência encarnatória, vamos dizer assim, com o nosso propósito de vida. Porque muitos seres estão aqui se perguntando o que eu vim fazer nesse planeta. Mas eles esquecem de perguntar quem eu sou. Porque a partir do momento que eu sei quem eu sou, o propósito de vida vai ficar com muito mais clareza. Porque ele não vai mais entrar em ambientes que não há necessidade dela ir. Ela não vai mais se conectar com coisas que não agregam para a existência dela. Você acha que quanto mais difícil, mais dolorosa a experiência, o desafio da gente, é uma oportunidade, é um convite da vida para a gente olhar o nosso propósito? Gláucia, eu gosto de dizer assim, por mais duro que seja, busque olhar essa situação como um presente do universo para você. A pessoa, às vezes, quando eu falo isso, ela faz careta, ela entorta a boca, mas aí eu tento puxar dela ali, para que ela venha a se conectar comigo e eu possa entregar para ela, de fato, o que ela tem que buscar. E, de fato, aquele acontecimento é um presente. O que você disse na pergunta, a sua pergunta já responde a sua própria pergunta, o que você disse. É uma grande oportunidade para irmos mais profundos. Se ficamos no superficial, Gláucia, iremos ficar no superficial. A pessoa vai sentir os sintomas de um grande impacto emocional e ela vai procurar medicamentos, ela vai procurar se entorpecer, ela vai procurar anestesiar aquela dor. E quando a dor anestesia, o ser fica ali estático, ele não vai nem para frente nem para trás. Mas quando o ser, através daquela dor, daquele sofrimento, ela pega aquele viés, aquele fio e mergulha para dentro desse canal, ela vai encontrar a verdadeira causa. E é aí que tem que ser trabalhado. Sim. Porque aí, essa causa que vai, ela sendo diluída, os traumas, chamados traumas, bloqueios, sendo diluído, é o que vai abrir canais, abrir caminho para que ela encontre de fato quem ela é, e isso vai ficar mais fácil, mais leve, chegar ao propósito de vida. As pessoas entendem que o presente é aquilo que tem que ser prazeroso, e muitas vezes o presente ele é um desafio entregue para a gente se desenvolver, né? Exatamente. E o presente, Gláucia, é aqui. O passado já não tem como você voltar. O futuro você constrói agora no presente. Por isso que se chama, isso é um presente, porque é agora é a hora. Agora é o momento, presente, estar presente. Por isso que falamos, busque estar presente, vivenciando. E muitas das vezes os seres se perdem na questão do aceitar, da aceitação, porque ela deixa de viver o presente se ansiando pelo futuro. E na verdade esse futuro é construído agora. A Gláucia hoje está na posição que ela está hoje, sendo apresentadora desse programa, com a audiência imensa, pessoas auxiliando você, porque você construiu isso num passado que agora você está vivendo no presente, e hoje você está construindo o presente, que na verdade reverbera no seu futuro. É natural isso, é óbvio, as coisas da nossa vida, ela é óbvia, mas as distrações do dia a dia, a correria do nosso dia a dia, faz a gente se perder da verdadeira essência que somos energia. É que a gente fala tanto, né, sobre propósito de vida, sobre autoconhecimento, e é algo muito subjetivo, porque o que é para um não é para o outro, não é algo palpável, não é algo que a gente possa ter uma receita clara e única, porque para cada um funciona de uma forma. Mas de que forma que você conseguiria passar para as pessoas uma maneira prática para que a gente possa conseguir acessar o nosso íntimo, para que a gente possa entender o que a nossa essência pede, para que a gente possa transbordar? Aonde você vai, existe o lugar que você for pisar, vai chegar seres na frente, cuidando daquele ambiente. E isso quando nós criamos essa proteção, é simplesmente sendo bons, sendo amorosos, respeitosos, buscando honrar com as 3 leis sistêmicas, Gláucia, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia
e a lei do equilíbrio. É as 3 leis principais para chegar no momento de aceitar quem eu sou, descobrir quem eu sou e olhar para o papai, para a mamãe, para os ancestrais, quem vieram antes. Honrar. Honrar. Honrar, tudo isso. Essa relação, né, que a gente tem com as nossas emoções, que a gente possa sentir o que o nosso corpo pede, isso acaba com certeza reverberando muita coisa, e como a gente cria uma energia e conecta as pessoas que vibram na mesma frequência, né? E é inevitável isso. O universo, ele é uma lei que não tem como corromper ela, que é a lei do universo, que é essa lei não do que você só planta e colhe, mas sim principalmente do que você vibra. Como que você vibra isso? E você vai atraindo essa frequência. É como a sintonia do rádio, é como o canal da televisão. Você vai, se você não colocar no canal certo, você não vai conseguir se conectar. Sim, e isso que você falou no início é muito importante, né? O processo de aceitação sobre o que nos acontece, o que as pessoas fazem com a gente, seja às vezes até numa situação, como você falou, profissional, de relacionamento, ou até de saúde, né? Quando a gente descobre algum tipo de doença, que também no nosso programa de hoje a gente falou sobre o HIV, a AIDS, então é uma forma da gente se aceitar do jeito que a gente é, com as condições que a gente tem, não pela vertente do comodismo, né, de ser... enfim, mas é mais com o objetivo do que a gente pode transformar também com isso. A vida é movimento, não é de resignação, é isso que eu quero dizer, não é de resignação, mas é de que forma que eu posso fazer com as condições que eu tenho hoje. Gláucia, tem um termo que foi até muito divulgado, está sendo divulgado muito pelo Paulo Vieira, ele que é coach de comportamento humano, e ele trouxe esse termo da autorresponsabilidade. E quando eu me adentrei a esse estudo da autorresponsabilidade, eu resolvi muitas questões na minha existência e compartilho para todas as pessoas que me acompanham a autorresponsabilidade. Enquanto eu ainda culpo o outro, eu culpo a outra pessoa pelo que está acontecendo na minha vida, eu não vou conseguir mudar nada na minha existência, porque eu estou responsabilizando outras pessoas pelo que acontece na minha vida. E, na verdade, nós temos que buscar a autorresponsabilidade. Se está acontecendo a mim, se a pessoa que eu estou conversando, ela não está me compreendendo, o responsável sou eu sou o responsável, não ela. E muitas das vezes a gente, você não entendeu porque você é isso, você é aquilo, e nunca se autorresponsabiliza, por exemplo, pela sua comunicação. É uma visão bem espiritualizada e leve, né? Eu acho que quando a gente entende isso, acho que tudo na vida acaba fluindo de forma muito mais leve na vida da gente. Trazendo isso, essa questão da aceitação dos acontecimentos e de um ponto muito delicado que você falou e expôs no programa de hoje, a tecnologia científica foi trazendo e traz a consciência, mas imagina esses seres que contraíram HIV lá no passado, onde era algo desconhecido, que as pessoas não sabiam como contraía isso e como elas receberam, como foi o processo delas. E hoje, graças à ciência, graças à tecnologia científica e até mesmo ao amparo da espiritualidade, as pessoas podem lidar com essa enfermidade de uma forma mais leve e conseguindo levar uma vida, vamos se dizer, bem normal. Sim, eu falo que às vezes Deus dá um limão pra gente, não pra gente fazer uma limonada, mas pra gente plantar uma árvore para gerar bons frutos e ensinar as pessoas de uma forma consciente, né, e levar aí sabedoria e leveza. A gente às vezes passa por situações difíceis, mas a gente acaba sendo a cura pro outro. Exatamente, Gláucia, porque às vezes pedimos para Deus paciência, dê paciência. Ele não vai plantar paciência em você, ele vai te dar oportunidades que você exerça e treine a paciência.
Quando você pede união, Deus não vai proporcionar união no estralar de dedos na sua família. Ele vai te dar oportunidades, Ele vai criar oportunidades para que você exerça essa união em família. Quando você pede compaixão, Deus não vai instalar compaixão em você, Ele vai te dar oportunidades que você possa exercer e treinar isso até você se tornar uma pessoa que tenha compaixão para chegar até lá. É isso, é isso. Del, obrigada demais pela sua participação, pela sua contribuição. É um prazer tê-lo aqui. Parabéns por tanto, parabéns pelo seu aniversário e muito obrigada. Obrigada pela participação. Gláucia, gratidão. Ainda temos que criar uma palavra que possa proporcionar de forma maior as questões. Então, gratidão é o que eu consigo dizer e explanar por essa oportunidade de me conectar com um ser tão iluminado como você, a Mariana e toda a sua produção, essas pessoas que estão aqui no planeta para iluminar e conectar pessoas que vão auxiliar os seres a encontrar-se nessa existência e a relembrar quem são. Gratidão, muita paz, muita sabedoria. Nesse final de ano aí, nós estamos entrando num mês muito festivo e desejar muita felicidade, que vocês acessem ferramentas de cocriação para cocriar um 2024 bem melhor do que foi o ano de 2023. Muito obrigada, Del. Um beijo. Beijo. Que delícia de bate-papo que traz leveza, entendimento. É muito bom, né, gente? E, infelizmente, o nosso programa vai chegando ao fim. Gostaria demais de agradecer a presença de vocês aqui com a gente, nesse lugar lindíssimo que é a Casa Garcia. E também lembrar que Natal para Todos, essa campanha está rolando. E não esqueça de você também contribuir com o seu presente. A gente vai deixar aqui o contato para vocês também acessarem. E o nosso Instagram, claro, para vocês acompanharem tudo que rola no nosso Instagram, programa Universo Mais. Então, até semana que vem. Um beijo e até lá! Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação.